Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. O vídeo de hoje tá foda. Eu particularmente curti demais fazer esse vídeo, meu conhecimento sobre DMS ampliou consideravelmente, a planilha tá foda, então se vocês gostam de uma ciência mais avançada na cerveja, hoje é o dia de fechar o ciclo do DMS. Como sempre, talvez vai ter mais, né? Então, vamos lá? No vídeo passado a gente viu o que era o DMS, que é aquele cheiro de vegetal cozido, de milho cozido. Eu falei que eu particularmente tenho bastante dificuldade para sentir, talvez porque nossa cerveja tem muito DMS, talvez porque nossa cerveja não tem nenhum DMS, não sei. Esse aroma na verdade vem de uma proteína, de um pedaço de proteína da cevada, e ele tem outra forma antes de virar o DMS, que é a SMM. A gente viu como isso acontece durante a fervura no vídeo passado. E aí falta mais um pedacinho para ver que é o que acontece depois da fervura até chegar na cerveja final. E é isso que a gente vai ver hoje. Como se desenvolve, como a SMM se desdobra, se quebra em DMS durante os processos posteriores à fervura e quanto de DMS sobra na cerveja final. Então, para começar o nosso vídeo de hoje, vamos voltar às simulações que a gente fez no vídeo passado. Tá aqui nossa planilha, ela tem uma guiazinha a mais que eu já vou falar sobre ela, mas basicamente vamos supor que a gente vai fazer uma cerveja só com Malt Pilsen, e uma cerveja só com Malt Pilsen vai ter ali, pegando nossos valores de referência, de 6 a 10 microgramas por grama de malte de SMM. Então já tá tudo certo aqui, né? 8. Vamos supor, vamos mudar aqui que a gente usa 4,5 kg de malte para fazer essa cerveja, que no total vai 27 litros de água. Threshold por enquanto não importa pra gente. Lembrando que estava escrito bem errado, eu achei que escrevia de outra forma threshold no vídeo passado. A quantidade de malte por água. E por fim, o mais importante, que é a quantidade de SMM no mosto, beleza? Então aqui no gráfico a gente tem a queda de SMM no mosto em função do tempo e as concentrações de SMM em 60 e 90 minutos que eu deixei destacado aqui e aqui, tudo bem? Mas isso é a quantidade de SMM que vira DMS. Esse DMS ele vai ficar dentro do mosto. E se esse mosto ele tiver com uma fervura adequada, bastante vigorosa, houver um fluxo de uma troca gasosa grande, seja pela fervura vigorosa, por injeção de CO2, de nitrogênio no tanque, isso acontece, tá, gente? Existe essa possibilidade de injetar CO2, nitrogênio por baixo do tanque de fervura, ou por uma ventilação grande na área, você não faz uma fervura tampada. Como o DMS é volátil, provavelmente tudo isso vai ser evaporado e a gente vai ficar com a concentração de SMM dentro do mosto final. Isso aqui vai ser a concentração de SMM e a gente vai considerar que não existe concentração de DMS no mosto, porque a gente considera que a gente fez tudo certo, beleza? Mas se a gente olhar, ainda são concentrações bastante elevadas, porque em 60 minutos a gente tem 471 microgramas por litro de precursor, em 90 a gente tem 280. Se fosse uma lager, por exemplo, colocar aqui 1 grama por 1 micrograma, aí beleza, tá de boa, os dois estão abaixo do nível que é considerado aceitável, do Kunze, que é 60 microgramas por litro, beleza, não tem problema nenhum. Vamos voltar aqui, mas não é uma lager, não é uma ale que a gente está fazendo, é uma lager feita só com Malt Pilsen. Se a gente quiser exagerar ainda, uma lager um pouco mais pesada, muito precursor. Então foi até aí que a gente chegou no vídeo passado. E agora, e esse precursor? O que faz com esse precursor? Tudo isso que ficou de precursor dentro do mosto, ele pode virar DMS e agora é considerado DMS em potencial. Todo precursor pode acabar virando DMS. Olha que perigo. Então a gente tem aqui, se a gente fez uma fervura de 60 minutos, a gente tem 630 microgramas por litro de potencial DMS, lembrando que o limite é 60, assim, num limite aceitável, 90, assim, exagerado. Ou se fizer uma fervura de 90, 374 microgramas por litro de potencial DMS a ser formado. Lembrando, né, que a gente está fazendo os cálculos com base nesse livro aqui, Princípios da Ciência Cervejeira. O autor, George Fix, ele é muito bom, ele é um
dos maiores teóricos aí, cientistas da cerveja, ele é um matemático, estatístico. Mas aqui tem uma coisa assim que eu vejo no livro que não me faz, que talvez eu não concorde muito, que ele faz uma conversão direta de SMM para DMS, que não faz muito sentido do ponto de vista químico. Mas beleza, a gente está levando o livro como referência, um de SMM vira um de DMS, mas quimicamente não faz muito sentido. Mas vamos lá, talvez é uma aproximação que ele faz aí. A gente está assumindo isso, beleza? Bom, então a gente tem muito potencial de formar DMS na nossa cerveja. É um potencial absurdo e a gente tem que fazer alguma coisa. O que acontece? Depois da fervura, vem a etapa de whirlpool e de resfriamento da cerveja. E nessa etapa, ainda é uma etapa em temperatura alta. É uma etapa em temperatura alta que abaixa a temperatura, na verdade, né? Uma etapa de transição de temperatura. Diferente da fervura, essa etapa ela não tem um movimento vigoroso de troca gasosa. Então não tem o vapor de água arrastando, não tem a ventilação. Talvez no whirlpool a gente pode considerar que tem um pouquinho, mas na resfriação não tem nada. É um sistema bem estático. Então, todo SMM que converter nessa etapa provavelmente vai estar dentro da cerveja. A gente não vai perder ele. Olha que absurdo isso. E apesar de eu ter falado que eu não tenho muita sensibilidade para esse off flavor, eu aposto que 629 ppb, na verdade, né, de DMS, aí não tem ninguém que não consiga sentir. Então, continuando no livro, ele dá uma relação, não sei se vocês lembram como a gente fez a tabela, mas a gente pegou a meia vida do DMS, que era de 40 minutos a 100 graus Celsius. Ele dá uma correlação para essa meia vida em função da temperatura, porque quanto maior a temperatura, menor é a meia vida, mais rápido acontecem as reações. E o livro dá uma correlação empírica, ou seja, não é uma lei, ele pegou dados lá e tentou, verificou o que acontecia, que a meia vida ela pode ser determinada numa faixa de dados confiável por essa equação aqui, que H, em função do tempo, a meia vida, né, é igual a 4.000 sobre T, onde T é a temperatura. Então vamos supor que a nossa temperatura é 100 graus. Para 100 graus dá 40 minutos, exatamente como a gente fez no vídeo anterior. Agora se a gente cair isso para 50 graus, por exemplo, vai ser 4.000 sobre 50, que dá 80 minutos de meia-vida. Dobra o tempo de fervura, o tempo que tem que permanecer a 100 graus, para eliminar, para converter, para quebrar o SMM em DMS. E a gente vai usar essa equação. Eu não quero enrolar muito vocês com essas equações, né? Porque apesar de eu gostar, talvez muita gente não goste. Mas eu peguei essa formulazinha e coloquei dentro da fórmula que calculava a quantidade de SMM convertido. E fiz uma nova planilha. Vamos dar uma olhada nessa nova planilha. Então, ó, nossa planilha que vocês já usaram, algumas pessoas já usaram. E aqui a gente tem a guiazinha resfriamento. É muito parecida com a guia anterior, então a única diferença é que aquele 4.000 sobre temperatura está aqui considerado na fórmula. E seguindo o livro, ele usa a temperatura média no período de resfriamento. Então ela leva em conta o tempo de resfriamento e a temperatura média. O livro ele leva que a temperatura média é de 100 até 10 graus de resfriamento. Claro que não é isso, mas é muito difícil explicar isso num vídeo curto porque uma correlação empírica ela tem uma faixa de validade. Ela vale de 100 graus até 50 graus, até 40, por exemplo, ela não vale muito mais do que isso, porque vamos supor que eu vou resfriar até menos 1 grau. Quer dizer que vai acontecer a reação inversa? Não faz sentido. Ou pode fazer sentido, mas nesse caso não faz sentido. Então, nessa nova tabela que a gente fez, eu posso colocar uma referência com a tabela anterior, quanto de SMM terminou depois da fervura. Então vou dar um igual aqui, depois eu mostro para vocês. O final de 90 minutos, 374 microgramas por litro de SMM. E aqui o tempo que vai demorar o nosso resfriamento. Então, um resfriamento normal, vamos dizer que o whirlpool mais resfriamento dá 60 minutos. O que vai acontecer? O SMM vai diminuir, e como, segundo o livro, existe uma correlação direta com o DMS, o que diminuiu de SMM, então começou com 374. No tempo igual a zero de resfriamento, 374. O que converteu de SMM virou diretamente DMS. Então vai diminuindo o SMM, vai subindo o DMS até finalizar o nosso período de refrigeração. E aí passa a ser um valor constante porque considera que agora não existe mais conversão ou que a conversão é muito lenta. Vamos dar uma olhada no que acontece. Então a gente começou com um DMS bem alto, 374, olha aqui.
E ele foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Enquanto isso o DMS foi subindo, 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 até que o DMS final, depois, antes da fermentação, antes da gente colocar na fermentação, chegou a 193 microgramas por litro. É um DMS alto, é um DMS que a gente pode ter efeitos. Vamos voltar aqui e mudar para uma cerveja, sei lá, que é feita com um pouco menos de malte. 4.5, 4.500, né, que está em grama. 4.500. Voltando na tabela anterior, agora a gente tem 122 microgramas por litro de DMS. Acontece uma coisa que, como eu falei, o DMS ele é bastante volátil, e se nossa fermentação for uma fermentação saudável, você der o pitch certo, colocar a levedura certa para ter um movimento de CO2 muito grande, o livro ainda fala que o DMS ele é arrastado com o CO2. Inclusive eu tenho um vídeo disso lá no começo do canal, assim, deve ser o 6º vídeo do canal, que ele fala sobre lavar o DMS com CO2. E ele fala aqui que em função dessa movimentação do CO2 e da volatilidade, para ales mais ou menos metade do DMS é perdido, e para lagers mais ou menos 25% do DMS é perdido. Então nessa cerveja, se ela fosse fermentada numa condição de ale, você faz, por exemplo, uma IPA com malte Pilsen, ela vai chegar num teor de DMS bem pequeno. Se for numa lager, onde a lager ela tem menos movimento de CO2, a volatilidade é menor, a gente tem uma quantidade já um pouco mais considerável aí de DMS no final. Agora vamos supor que em vez de demorar 60 minutos para esfriar a nossa cerveja, a gente tem um sistema mais eficiente. E esse sistema esfria em 30 minutos a nossa cerveja. Olha o que acontece. Pouco do DMS, do SMM é convertido, a gente fica com uma concentração de SMM, de DMS final pequena, e durante o processo de fermentação ela é perdida. Os dois, tanto para ale quanto para lager, chegam num nível bastante aceitável. Olha que legal, muito foda isso, né? Eu sei que tem um monte de imprecisão aqui no meio, mas é um guia muito foda. A primeira coisa que ele fala é que a gente tem que ferver Pilsen mais do que a gente tem que ferver ale. Eu voltei aqui e coloquei 90 minutos, mas vamos trocar os 90 minutos aqui por 60 minutos. Olha o que acontece. Não, 60 minutos não, né? Se for 60 minutos, o SMM de 60 minutos. Olha aqui, fica uma quantidade muito maior. A gente já vê que Pilsen carece um pouco mais de DMS, de fervura do que ales, porque condição de que o malte foi feito. Bom, agora vamos ver outra coisa. Agora zoando toda a nossa série sobre o no-chill e o no-boil. Se a gente fizer um no-chill aqui e supor que em vez de levar 60 ou 30 minutos para esfriar, ela leva 10 horas para esfriar. Ou 5 horas, tanto faz. 5 horas dá 300 minutos, né? Vamos colocar 300 minutos aqui dentro. Olha o que acontece. O SMM cai todo e todo ele fica dentro do mosto como DMS. E a concentração de DMS final antes da fermentação, 423 microgramas por litro. Depois da fermentação, se a gente perder metade ou 25%, como diz o livro do George Fix, a gente chega em condições muito elevadas de DMS e de SMM. Ou de SMM zero, né, ou muito elevadas de DMS. Então, na teoria, pelo menos, o no-chill ele tem um monte de implicação. Claro que a gente tem recursos para evitar isso, como borbulhar o CO2, fazer a fermentação aberta, talvez carece até de um vídeo sobre fermentação aberta, que ele vai implicar em maior troca gasosa e maior troca de DMS. Só que vamos fazer assim, a gente não quer fazer uma lager, a gente quer fazer uma ale, e uma ale tem, por exemplo, feita só com malte pale ale e maltes caramelo e maltes escuros, na média ela tem até menos que 1, olha aqui nos nossos valores de referência, ela tem até menos que 1 de micrograma de SMM por grama. Olha aqui o que acontece. Mesmo nesse caso, com no-chill, a gente chega na condição ideal, na condição onde o DMS não é um problema. Cara, muito foda. Então, não vou me alongar mais, essa planilha vai estar no canal, é o mesmo link passado, só aumentei ela. Vocês podem fazer todas as simulações que vocês quiserem. E se tiverem alguma dica para aprimorar isso daí, deixem nos comentários. E, pessoal,
Muito obrigado, adorei fazer essa série, muito obrigado por vocês compartilharem. Vocês me incentivaram a fazer ela, eu comecei com os nos mais basicozinhos e chegamos em coisas tão legais assim. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. E se puder ajudar o canal de alguma forma, seja com o apoio, ou seja compartilhando o vídeo, a gente fica muito agradecido. Até semana que vem.